Olá, começamos a partir de agora pela Rádio Web mais um ponto de encontro. E no nosso programa de hoje vamos conversar com a advogada criminalista Juliana Abreu, que vai falar conosco sobre a campanha Advocacia Sem Assédio, que é uma campanha encetada pela OAB Nacional e do Estado de Sergipe, claro, pela OAB Seccional de Sergipe. Uma campanha interessantíssima que visa exatamente combater essa prática tão horrorosa, tão odienta, que é o assédio moral e sexual na área do trabalho do profissional. No caso em tela, é o assédio moral e sexual na advocacia. Você pensa que não existe? Existe sim. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a doutora Juliana Abreu. Doutora, é um prazer tê-la aqui no nosso ponto de encontro e falar sobre essa campanha importante que está sendo realizada em Sergipe pela Ordem. A senhora que é vice-presidente também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. É um prazer tê-la aqui no nosso ponto de encontro. Prazer é todo meu, César. Muito obrigada pela recepção. Obrigada a todos pelo convite. E vamos falar sobre essa campanha. Pois é, essa é uma campanha de cunho nacional, né? Foi idealizada pela OAB Nacional e que a OAB Sergipe está inserida, está nesse contexto, levando aqui a Sergipe essa campanha. Exatamente. É o Conselho Federal da OAB, em Brasília, formalizou essa campanha a nível nacional. E nós aqui em Sergipe espelhamos a campanha e efetivamos ela aqui. E no dia 29, 24, alguns dias de maio, que é o mês do combate do assédio, né? Alguns dias de maio, nós finalizamos o mês de maio fazendo blitz em alguns fóruns, em alguns locais do Ministério Público, em alguns locais que existem, de fato, a prática da advocacia, não só em Aracaju, como em outras cidades também. E aí nós fizemos blitz de conscientização do nosso público, né, da advocacia, para mostrar para essas pessoas que sofrem esse tipo de prática abusiva, tanto o assédio moral quanto o sexual, e também a discriminação, porque também é englobada nessa campanha, que essas pessoas não estão sozinhas e essas pessoas têm o apoio da instituição e podem denunciar. E a denúncia não acaba em pizza, como assim dizer, né? Não acaba em pizza, ela vai ser realmente investigada, né? E as pessoas que são agressoras também vão ser punidas. Doutora Juliana, o assédio moral e sexual é uma prática realmente abusiva e repugnável sobre todos os aspectos. Mas na área da advocacia, ela se processa como? Esse assédio se processa como? Entre profissionais ou entre profissional e cliente? Como é mais essa ocorrência? Vamos lá, para esclarecer, assédio moral e sexual são práticas diferentes, né? Mas necessariamente eles são feitos em âmbito de trabalho, tá? Discriminação a gente pode ver em qualquer lugar, mas a gente está falando aqui em âmbito de trabalho, em âmbito de prática da advocacia. E na advocacia eu sou advogada criminalista e eu frequento delegacia, presídio, eu frequento o hospital de custódia, então em diversos lugares. Eu já frequentei aqui, também o Tribunal de Contas, né? Então, em diversos lugares onde a gente pratica o nosso labor, a gente pode sofrer tantas práticas abusivas de assédio ou de discriminação. Né? Os dados dizem, as pesquisas falam que 70%, a gente está falando mais sobre mulheres, porque 70% das vítimas de abuso são mulheres. Né? Considerando também que os homens, eles denunciam menos. Aquela prática mas machista, a regra é mulher. Aquela cultura machista, quer dizer, exato, que a gente precisa entender que secular, né? Precisamos entender também. que a sociedade ela tem uma estrutura patriarcal. Ela é machista por si só, né? E isso não é natural, né? É importante a gente dizer que isso aqui não é uma construção social. Então, do fato da sociedade ser machista e patriarcal, isso leva para as instituições também, essa mesma prática. Então, é automático. É automático que as instituições também sejam e pratiquem né, atos machistas e, por consequência, assédio moral, assédio sexual e discriminação de gênero também. Então, não é natural, na verdade, é o padrão. É porque a ocorrência é exato, tanta, né, que às vezes a gente fala assim, aspas, natural, pela sucessão dos fatos, não é isso? Mas a senhora é advogada criminalista, então, como falou, visita presídios, visita delegacia, mantém contato com a clientela, colegas de trabalho. Então, essa prática existe realmente na prática, lamentável. Existe sim, existe. E assim, é interessante a gente pontuar que o assédio moral, sexual e a discriminação na advocacia existe entre colegas, entre superiores hierárquicos, entre pessoas que estão embaixo também da hierarquia do trabalho. Então,
o importante é que a gente pontue que é num ambiente de trabalho. Né? E a discriminação é o seguinte, o assédio e a discriminação é o seguinte. O assédio moral, ele se efetiva quando você coloca apelidos, quando você humilha, quando pratica bullying. Bullying, todo mundo entende a linguagem do bullying, né? Então, quando você pratica bullying contra uma pessoa no ambiente de trabalho, com o objetivo de humilhar, com o objetivo de fazer com que ela desista daquele trabalho, para dizer que ela não tem capacidade para aquele trabalho, isso é assédio moral. Quando você pratica um assédio com um cunho sexual, por exemplo, um toque indevido, insinuações indevidas, né, convites, né? Gente, é importante a gente dizer que não tem nada a ver com paquera. Tem nada a ver, porque as pessoas costumam falar isso, né? Isso, que, mas agora não pode falar nada, agora não pode paquerar. Não tem nada a ver isso. Não é bem assim Existem também, limites, locais e situações. É importante a gente pontuar isso. Né? Então, o assédio sexual, ele é assim, se você sair comigo, fulana, eu posso te dar uma promoção, e se a fulana não aceitar, ela sofre retaliações. Entende? Isso na advocacia acontece muito dentro dos escritórios, com estagiárias, com advogadas. Acontece muito, eu já vi, já sofri, né? Mulheres sofrem assédio, assim, muito constantemente. Como vice-presidente da comissão da ordem, nessa linha, a comissão tem recebido algumas denúncias, algumas queixas de profissionais ou estagiários nesse sentido? Vamos lá. A comissão, ela recebe, mas até então a gente não tinha um canal de denúncia direto para esse tema. Né? Então, hoje, a OAB Sergipe, ela criou um comitê de combate ao assédio aqui em Sergipe, que é realmente um canal de denúncia direto. Então, vocês podem se direcionar à ouvidoria da OAB e essa denúncia será encaminhada para esse comitê que irá investigar. Essa informação é importante para você que é advogada, você que é estagiária do direito, que atua na área do direito, para saber que caminho tomar, que providência tomar, quando se ver envolvida numa situação constrangedora dessa, né, doutora? Perfeito. O comitê, ele serve para a gente investigar, ele é formado por diversas pessoas, de diversas comissões de lá de dentro da OAB, e nós investigamos e fazemos os encaminhamentos, tanto judiciais quanto para outras autoridades competentes, sabe? Então, a gente faz, a pessoa que denuncia, a pessoa é acolhida, ela não fica por aquilo ali mesmo, né? Porque o assédio faz a gente se calar mesmo. O assédio faz a gente se diminuir, ele prejudica o nosso trabalho, prejudica tudo. Naturalmente cria um trauma já por natureza, né? Uma coisa assim, um trauma violento, né? Com certeza absoluta. Isso, que inibe a pessoa, até trava da pessoa de tomar decisões, né? Absolutamente. Mesmo sendo advogada, sendo uma pessoa de uma formação, de uma cabeça melhor, digamos assim, mais aberta, mais esclarecida, mas se torna limitada diante do trauma que é causado. O fato da gente conhecer das leis, teoricamente, né? O fato da gente conhecer tecnicamente das leis não impede a gente de ser vítima de abuso, de assédio, não impede. E assim, muitas das vezes a gente só entende que houve um assédio, que houve um abuso, que houve alguma violência contra a gente depois de um tempo. Eu acho que aquele dia ali, aquela pessoa falou aquilo ali, eu acho que teve uma intenção, mas na hora a gente realmente fica sem ação. Entende? Quando a gente está sofrendo ali uma violência, muitas das vezes, claro que tem mulheres que já têm um empoderamento, que já têm um conhecimento e o empoderamento já no nível elevado, e aí já pode combater aquele abuso naquele momento, mas as mulheres... Já chega de espírito prevenido, digamos assim. Né? Já pela experiência, isso a gente pega com experiência e tal, com né? conhecimento. Isso, e é né? por isso que as mulheres, hoje em dia, o movimento feminista, por isso que nosso movimento feminista e que as mulheres precisam de conhecimento e de empoderamento, porque ali, numa situação em que ela está sendo diminuída e violentada, ela tem o conhecimento que aquilo ali está acontecendo e ela consegue se desvencilhar daquela situação. É por isso que é importante as mulheres serem empoderadas. E essa palavra, ela já está sendo clichê realmente, todo mundo está usando, mas o sentido do empoderamento é exatamente esse. Né? Autoconfiança, né? Autocuidado, e combater quem abusa você, combater quem violenta você. Exatamente. E o empoderamento é uma questão muito ampla, né? A mulher tem que se empoderar, é aquela mulher que tem consciência do seu papel, do seu valor,
né? E que busca também, lógico, evidentemente, os seus direitos, claro. Isso, ocupar espaços, que é importante. Uhum. E uma prática de assédio também moral e sexual, é impedir que a mulher ocupe espaços de poder. Uhum, né? exatamente. O que é muito difícil, porque É. as mulheres ocupam, no mundo todo, as mulheres ocupam apenas 10% dos espaços de poder, no mundo inteiro. Falar em espaço de poder, doutor, vou aproveitar a sua presença e beber um pouco da sua sabedoria e compartilhar com quem nos está assistindo. A questão de aproveitar o espaço da mulher, ocupar o espaço da mulher. A gente está vivendo, vou fugir um pouco do assunto do assédio, mas envolve para bater esse papo. Isso, envolve a questão da mulher, né, do empoderamento e da participação da mulher no mundo atual. A gente está vivendo recentemente uma situação na área política, por exemplo, interessante. Temos visto no Brasil afora vários casos de perda de mandatos de vereadores, chapas inteiras de candidaturas proporcionais serem anuladas, tornarem-se nulas, vereadores ou deputados perderem os mandatos por conta da tal cota feminina. Uhum. Eu lhe pergunto, na sua avaliação, que a lei visa, pelo menos a teoria, a gente entende que seja essa, né? O princípio maior seja esse, dar à mulher, garantir à mulher o direito de se candidatar a cargo seletivo. Mas, como está posta, como foi redigida, como está redigida a lei, me parece que, mais do que garantir esse direito, está obrigando a mulher a ser candidata. Porque na hora que se monta uma chapa para se disputar uma eleição para um cargo proporcional, 30% das vagas têm que ser reservadas para a mulher. Mas se não aparecer nenhuma mulher querendo ser candidata, não, mas o partido vai ter que compor essa chapa com 30%. Aí é aquela velha história, né? O chamado pega na rua, bota lá para fazer de conta e tal. A senhora, como é que a senhora avalia essa situação em relação a essa a posição da mulher nesse contexto? Vamos lá. Essa questão de cotas de gênero, ela não acontece só aqui no Brasil, ela acontece em diversas instituições no mundo inteiro. Uhum. E eu super apoio, porque é um incentivo para a ocupação, exatamente o que a gente estava falando, para a ocupação da mulher em espaços de poder. Porque, veja, as minhas demandas são diferentes das demandas masculinas. Uhum. As minhas demandas, por exemplo, distribuição de absorvente em escolas públicas. Homem normalmente não pensa nessas demandas, entendeu? Por isso que a gente precisa da tal representatividade. É importante as mulheres ocuparem espaços de poder, porque as mulheres fazem decisões sobre os seus corpos e sobre as demandas femininas. E mais, existe ainda a interseccionalidade da mulher. Não existe só mulher branca, não existe só mulher classe média, né? Então, existem diversos grupos de mulheres, a indígena, a negra, a preta, a branca, entendeu? Então, existem a pobre, a rica, a classe média, então tem várias demandas. E precisam, a mulher trans, que também precisa estar ali representada. É importante que a política brasileira abra espaço, de fato. 30% é pouco, tem que ser 50%. Tem que ser 50%. A mulher é 51% da população brasileira. E por que 30%? Entende? Eu entendo que faltem mulheres interessadas na política, mas por quê? Porque a gente tem que pensar por que a mulher não se interessa por política. Né? Não é porque ela não quer, não é porque ela não quer que tome decisões, não é porque ela quer que tomem decisões por ela, não é porque ela tem preguiça, não é falta de interesse, não. Às vezes, e muitas das vezes, o desinteresse da mulher na política é por uma carga social, uma carga de uma estrutura machista e patriarcal que a mulher tem de ou carreira ou família, ou trabalho ou filhos, entende? Então, a mulher tem que conciliar tudo isso enquanto o caminho do homem é livre. Às vezes até na própria casa, dentro do seu lar, ela já começa a ser barrada nessa pretensão. E eu recebi um convite, inclusive, para compor uma chapa também, para poder entrar nas cotas, né? Eu não quis... Nessa última eleição ou já na próxima? Na última eleição. Mas eu não quis porque não está nos meus planos, realmente não está nos meus planos. Aqui é a advocacia mesmo. Seria candidata a vereadora? Só o caso, seria vereadora? Vereadora, mas não quis não, porque não está nos planos agora. Quem sabe depois, né? Não sei. A vida tem muitas surpresas, né? Muitos caminhos, mas
nesse momento não seriam adequados. E a política precisa de mulheres, De mulheres representantes, inteligentes, absolutamente. né? E com conhecimento amplo da situação da própria mulher, né? da coletividade. Precisamos melhorar cada vez mais o parlamento. Então, quando a OAB, temos... por exemplo, a OAB instituiu a paridade de gênero. Então, metade dos conselhos da OAB são de mulheres, metade são de homens, porque as decisões das mulheres são importantes. Elas fazem com que as políticas sociais sejam implementadas de fato para a mulher. Homens, e não estou falando, meu Deus, ou os homens são ruins. Não. É a prioridade das pautas de mulher, que homem não vai ter. Ele não vai priorizar. Certo? Agora, a proporção que a participação da mulher é mais incisiva, né, mais latente na política, por exemplo, até essas questões envolvendo o assédio moral e sexual tendem a ficarem com certeza, em segundo plano, porque vão sendo esmagados pelo crescimento e empoderamento da própria mulher. Então é interessante também que sempre haja, que se faça cada vez mais campanhas para despertar na mulher esse interesse pela política, que essa cota não seja somente no papel, na legislação, que passe a ser essa divisão na vontade, né, no interesse pessoal das pessoas e das mulheres. Não, eu quero a luta chegar, aquela velha história da mulher chegar e se apresentar, procurar um diretório de um partido, dizer, bom dia, sou fulano de tal, quero me filiar porque eu quero ser candidata. Então, ter esta participação. Por exemplo, nós temos conselhos tutelares, né, que a mulher, tem muitas mulheres participando, que é interessante, porque trata de crianças e adolescentes, e a mulher, pelo instinto maternal, que aí já vem uma coisa que ela tem mais do que ninguém, né? Normalmente as mulheres que compõem conselhos tutelares têm uma participação assim, muito mais interessante, muito mais afetiva, muito mais identificada com as causas que o Conselho defende do que os próprios homens, né? Então, acho que é um início de caminho para a mulher se engajar na política partidária. Vamos filosofar aqui um pouquinho. É isso. Né? Essa questão do instinto maternal mesmo. Eu escolhi não ser mãe na minha vida. Eu não quero ter filhos. Não vai querer ter filho? Não quero ter filho, e foi uma escolha minha. E, então, eu não tenho instinto maternal, sabe? Essa questão do instinto maternal, na verdade, quando você fala, Cabral, que homens não seriam adequados, muito adequados, para fazerem o papel no serviço social lá do Conselho Tutelar, na verdade, não é isso, né? Porque homem é perfeitamente capaz de acolher, de escutar, de ouvir crianças e adolescentes, porque tem homens que fazem também. Também, né? Lógico. Então, a gente fala assim, em linha geral. Né? Em linha geral, sim, porque a sociedade cresceu dessa maneira. Exatamente. Mas essa não é a regra, definitivamente. Definitivamente. Tem mulheres que não têm o menor instinto maternal, e tem homens, pelo contrário, que têm um instinto paternal, entendeu? Não é que seja uma coisa natural, é uma coisa instituída, construída. Na verdade, a gente construiu a sociedade dentro dessa caixinha. E dentro dessa caixinha, a mulher é mãe e o pai trabalha, constrói sua carreira. Isso. Entendeu? É assim que funciona. E eu percebi isso depois de muito estudar, depois de muito, né, entrar no movimento feminista, e aí a gente começa a estudar sobre as questões de gênero, qual o papel de gênero, qual o papel da mulher na sociedade. E aí a gente vai percebendo para que a gente está nessa sociedade e como é que a gente é tratada aqui. E por que a mulher é tratada como minoria, sendo que a gente é maioria, porque nós somos... Nenhum homem quer ser tratado como mulher. E eu não estou falando de cavalheirismo não aqui, viu? Cavalheirismo não tem nada a ver com isso aqui. Mas nenhum homem gostaria de ser tratado como mulher, não gostaria de ser assediado, não gostaria de ser diminuído, né? Submetido a diversas situações. Exatamente. Nenhum homem gostaria, porque a mulher realmente e eu não estou falando para vitimizar, não. Eu estou falando de dados e fatos. A mulher realmente ela é diminuída na sociedade, ela é subjugada na sociedade. E se espera demais da mulher, sem ela ter a obrigação realmente de fazer. A minha família é revoltada comigo, porque eu não quis ter filhos. E aí, você está chegando na idade, mas eu não quero ter, entendeu? Aí eu vou ser menos mulher por causa disso. Eu tenho menos direitos, eu tenho menos feminilidade por causa disso. Não tem nada a ver. Né? A mulher não se resume ao útero. Né? E o útero é dela, ela usa se ela quiser. Exatamente. Sabe? Então é uma questão muito profunda. Não tem nem como a gente conversar tudo isso aqui. É um tema longo, profundo. E só com um cafezinho com muita argumentação. E muito tempo para a gente conversar. Outro tema também, doutora, que a gente vê no dia a dia é a questão do feminicídio, por exemplo. Que é uma coisa da antiga, digamos assim, né? Essa questão machista acabou o relacionamento, o homem diz, não, você é minha, não vai ser mais de ninguém, não vou permitir, se você ficar com outro, eu faço e aconteço, e às vezes tem acontecido e feito realmente
lamentavelmente. Muitas Mas vezes. a gente... Que avaliação a senhora faz da legislação, já que a senhora também é criminalista, advogada criminalista, eu avalio, por exemplo, que a punitividade, a punição para o cometimento do feminicídio ainda está um pouco maneiro, porque no Brasil há aquela questão das penas, né? E redução de pena, uma série de coisas, tal. Então, é comum a gente observar que só se condena a pena máxima, 30 anos, mais ou menos isso. Hoje tal. é 40. 40 anos. Então, mas nunca se cumpre os 40, porque há regressão de pena. Se cumpre, mas não se cumpre muito preso. difícil, não se cumpre, é uma série de coisas. Então, a senhora não acha que, não avalia que poderia haver, havendo um endurecimento mais das penas contra quem pratica o feminicídio, não pode também proteger mais a mulher, evitar mais casos de feminicídio? O que é que você acha? Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, certo? Perdão. Que pode ser retórica. Você não, pelo amor de Deus. Mas um homem deixaria, um homem que está com vontade de matar a mulher, deixaria de matá-la porque tem 10 anos a mais na pena? A pessoa que... como criminalista, eu posso lhe garantir. Há um velho ditado que diz assim, quem tem olho tem medo, né? Então, se ele soubesse que de lá para cá viria uma reação maior, talvez houvesse também um freio, talvez. É uma teoria. Estamos aqui em tese, né? O homicídio é diferente do feminicídio. E só para explicar para o pessoal em casa, o feminicídio ele é um assassinato motivado pelo gênero. A mulher morre porque é mulher, pelo fato de ser mulher. Então, tem várias questões que podem levar ao feminicídio, como o ciúme, como chama aquela coisa de crime passional, né? Que, na verdade, a gente não pode falar crime passional, mas a mulher morreu pelo fato de ser mulher, pelo fim de um relacionamento, porque não cuida dos filhos, enfim, tem diversos gatilhos que podem fazer o homem ou a mulher também cometer feminicídio, porque homens e mulheres podem ser autores de feminicídio, certo? A vítima necessariamente pode ser mulher ou mulher trans também. E aí a gente pode falar que o feminicídio, ele, inclusive, não está diminuindo, apesar de todo mundo conhecer a Lei Maria da Penha. Todo mundo conhece. Eu ano passado, fiz algumas palestras em várias escolas aqui, em Aracaju e outras cidades também, e em outros lugares também, de serviço social, enfim, no CRAS, e falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica. E, assim, não tem quem não conheça a Lei Maria da Penha. Todo mundo conhece. Criança, de toda a cidade, todo mundo conhece. Mas a violência não é falta de informação, né? A violência aumenta. E não é por falta de informação. Não é porque conhece a lei que sabe que vai ser preso, se fizer algum ato de violência contra a mulher, que a pessoa não comete. O que é que está fazendo aumentar essa violência contra a mulher? O feminicídio, aqui em Sergipe, só esse ano, nós já temos 8 confirmados, né, e alguns em investigação. Né? Mas a gente já tem um número altíssimo de feminicídio. Só de feminicídio. Só de feminicídio. Fora as agressões, né, e as violências. Já passa de 1.000. Nossa. Se vocês passarem meia hora na DGV aqui de Aracaju, vocês vão ver o movimento. É grande, né? Isso, a gente, abrindo parêntese aqui, os feminicídios que são notificados, a gente está falando, fora os que não são notificados. Exatamente. Porque para ser notificado, a autoridade policial precisa identificar que aquela morte foi em decorrência do gênero da mulher. Se não foi em decorrência do gênero, seria um homicídio normal. Né? Então, muitos são feminicídios e muitos não são notificados como feminicídios. E por isso que as estatísticas têm esses números. Porém, os números ainda são muito altos. Né? A cada 6 horas, uma mulher morta no Brasil. Por conta de ser mulher. Porque não se aceita o fim de um relacionamento, por um ciúme excessivo. Então, a gente tem que ter... Mulheres, fiquem atentas aos sinais, viu? Homens violentos e abusivos não têm nada a perder, certo? A questão também do Estado, do aparato policial, da segurança, a mulher que está sendo vítima, ou pelo menos presumidamente sofrerá um atentado, ela já está se resguardando, procura às vezes uma delegacia de polícia para prestar uma queixa, pedir proteção, e às vezes essa proteção não chega a tempo, e há casos em que a mulher faz a denúncia, presta o boletim na delegacia, a autoridade policial toma conhecimento, mas logo adiante a mulher é vítima de uma atitude dessa e perde a vida, às vezes, mesmo acontece tendo prestado. Acontece muito isso. Acontece muito. Apesar de que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei quase perfeita. Quase perfeita. Claro, nenhuma é perfeita e tem seus defeitos. Mas ela é, assim,
quase perfeita. Eu trabalho com vítimas e trabalho também com agressores. Trabalho com pessoas que cometem o feminicídio. Também trabalho com isso. Mas eu garanto que a Lei Maria da Penha, inclusive a história da Lei Maria da Penha, ela foi uma punição para o Estado brasileiro por causa da história da própria Maria da Penha, né? Ela demorou 19 anos para ver seu agressor punido. Ele tentou matá-la 2 vezes. Procurem saber a história dela, que é uma história muito triste, mas que revolucionou o ordenamento jurídico brasileiro. E internacional, porque pegam a lei daqui e levam para outros países também. É uma lei modelo, realmente. Né? E ela, assim, a proteção da mulher é a prioridade, certo? E quando eu falo mulher, eu também quero englobar as mulheres trans sempre, certo? Que agora as mulheres trans são protegidas pela Maria da Penha, certo? É importante a gente saber disso. Ela é o principal da lei. E nela tem um instituto chamado medida protetiva de urgência, né? E essa medida protetiva, inclusive, ela pode ser dada pela autoridade policial, pelo delegado, e depois ratificada por um juiz. Se a autoridade vê que realmente a mulher está correndo perigo de vida, um perigo psicológico, um risco mesmo muito grande, muito latente. E a mulher, às vezes, muitas das vezes, e eu não estou dizendo que a polícia civil, militar é perfeita, nem a Guarda Municipal também. Não estou dizendo que nossa segurança é perfeita, porque não é. Mas as delegacias especializadas, elas precisam, né, elas precisam capacitar os seus agentes para que possam acolher a mulher. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, a mulher tem que ser acolhida e ouvida por uma mulher, por um agente mulher. O que não acontece definitivamente na prática. Não acontece, certo? Estou aproveitando a sua presença e entrando em assuntos diversos nessa área que envolve a mulher. Por exemplo, um assunto que me veio à cabeça agora foi que se refere à questão da revista feminina no acesso aos presídios, né? Houve recentemente, de vez em quando, lógico, a Guarda Regional faz essa revista e nas revistas tem sido encontrado, né, o tráfico de droga, Sim. muita droga sendo conduzida por mulheres que vão visitar seus maridos, seus parentes que estão cumprindo pena em presídios. E a revista, às vezes, é um pouco rigorosa, porque a senhora sabe, é uma motivação até para identificar, localizar aquela droga escondida em alguma parte do corpo, na roupa da pessoa que está adentrando ao presídio. Mas, ultimamente, houve uma reclamação, dizendo que a revista estava sendo abusiva, tal. Como é que a senhora analisa, como é que a senhora vê essa questão? É necessária essa revista? É importante que seja, até para evitar, né, o tráfico da droga? É interessante que seja feita? Há um ponto que pode ser contemporizado? Que avaliação a senhora faz? É importante a gente ressaltar que a revista vexatória, o que você descreveu aí, Cabral, foi uma revista vexatória. Aquela baixada no espelho, tossir, sabe, apalpar. Isso não pode acontecer. Isso realmente é uma prática abusiva. Os familiares dos internos, eles são apenas familiares dos internos. E tem que ser levados assim, tem que ser respeitados dessa maneira. Então, revista vexatória é proibida no Brasil, certo? O que é que existe no Brasil? Body scan. O body scan é capaz de ver absolutamente tudo dentro do seu corpo. Dá para ver se você introduziu alguma coisa ali no seu corpo, por cima, por baixo, dá para ver tudo. Então, se o body scan não captou aquilo ali, que o Estado melhore. Body scan. Body scan. É tipo um box. como que tem aqui, o detector de metais que tem aqui, só que maiorzinho. Certo. Né? Então, aqui no nosso presídio nós temos Sergipe? Temos sim. Todos os presídios? Nos principais, em todos. Nos principais, nos grandes, pelo menos. Temos. Então, e aí ele consegue, é como se fosse um raio-x. Como se fosse um raio-x, que isso, a gente passa as coisas. O body scan já resolve? Já dá para identificar? Já resolve. Na hora que você passa no body scan, a gente, advogado, não, mas os familiares precisam passar no body scan, consegue detectar tudo, bolo alimentar, consegue detectar tudo ali. Tem outra questão também, que a gente me permite ver muito isso nos aeroportos, né? Nos aeroportos internacionais, nos embarques. Passa nesse aparelho e ali já identifica alguma coisa, então o passageiro é conduzido para uma sala. Aí onde é feita as investigações? Isso, no presídio é assim, acontece assim. Se detectarem alguma coisa suspeita, levam você para uma sala e aí o familiar, né, leva o familiar para uma sala e pergunta se essa pessoa confessar, vai ser levada para o IML e aí vai fazer todo o exame e conseguir retirar aquele material. Uma questão que eu queria pontuar aqui é que por que essa pessoa está levando alguma coisa ilícita, às vezes nem é ilícita. Às vezes nem é ilícita.
Mas por que está levando a substância ilícita para dentro do presídio? A gente precisa tirar essas lentes preconceituosas diante dos familiares dos internos e também dos internos, né? A gente precisa saber por que, às vezes, muitas das vezes, a pessoa está entrando com droga para o filho não morrer, porque vão matar ele lá dentro, né? Muitas das vezes, é muito comum, gente. Enquanto criminalista, eu tenho contato direto com os familiares e eu sei exatamente o que é que eu estou falando. Eu estou falando que, claro, existe tráfico de droga dentro de presídio, da maioria dos presídios existe facção, existe tudo isso aí que a gente vê em filme, lá dentro existe e é muito pior. A gente só vê a pontinha do iceberg. Embaixo do iceberg tem uma sociedade que a gente não tem conhecimento, sabe? É outra coisa, é outro mundo ali que a gente não tem conhecimento. Então só sabe quem está lá. E a gente, advogado, a gente é o elo, né? Entre o mundo externo e o mundo interno lá. Então, a gente precisa entender o porquê dessas pessoas estarem entrando com essa substância ilícita lá dentro. Muitas das vezes é para salvar a vida. Se chegarem para você e disserem, se você não entrar com tantos gramas de maconha aqui, seu filho morre amanhã. Você não vai entrar? Você vai entrar. Você vai entrar. Sabe? E vai responder por tráfico de drogas. E pronto. E depois você vai entrar de novo se for necessário. É uma situação realmente complicada. É importante. Não é tão assim como se fala. Exato. Né? É porque as pessoas tendem a achar que as pessoas que estão presas são pessoas que não têm jeito, são as pessoas que são criminosas de alma, são pessoas... muitas das vezes as pessoas entram no crime por necessidade. E é importante a gente não julgar, e é por isso que eu me tornei criminalista. E depois que eu me tornei criminalista é que a gente vai entendendo muito mais isso. Os porquês. Porque dentro do contexto social da vida de uma pessoa, a gente não pode julgar as escolhas dela. Não pode. Sabe? Então, talvez, se eu tivesse num contexto social de um cliente meu, talvez eu faria a mesma coisa, talvez eu faria pior. Quem sabe? Né? Então, só sabe quem está lá. Por isso que é importante, a gente, como eu falei no início, a gente tirar essas lentes. E saber que o buraco é muito mais embaixo. É verdade. Doutora Juliana Abreu, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Sergipe, está conversando conosco no Ponto de Encontro de hoje, abordando assuntos da maior relevância e interesse da sociedade, principalmente das mulheres. A campanha Advocacia Sem Assédio, que é a campanha que está sendo encetada pela OAB Sergipe, a campanha de cunho nacional, mas em Sergipe, tocada pela OAB Sergipe. Essa campanha está sendo levada para o interior do estado? Já tem feito algumas Sim. Nós praticamos as cidades? blitz também em algumas cidades aqui. Não, logicamente que não tem como a gente fazer em todas ao mesmo tempo. Mas enquanto a gente está... E, inclusive, as pessoas da nossa comissão, da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e das prerrogativas também que fizemos em conjunto, nós estamos levando as informações, panfletos, adesivos para todos os fóruns que a gente frequentar. Porque é importante que a informação chegue naquela advogada, naquele advogado que esteja sofrendo esse tipo de assédio e discriminação. É importante que eles entendam que a ordem também está do lado deles e que eles vão ser acolhidos. Se acontecer, infelizmente, algum abuso sexual, algum assédio moral e sexual e uma discriminação. Doutora Juliana Abreu, essa campanha foi começada no mês de maio, não foi? Maio, isso. Desde o ano passado. Mas como é um tema interessante, atual, recorrente, lamentavelmente recorrente, né? Essa campanha será permanente? Ela é permanente. Ela foi instituída e permanente, assim como o comitê também. O Comitê de Combate ao Assédio e Discriminação aqui em Sergipe, permanente. Então, se vocês fizerem uma denúncia, vocês vão ser acolhidos e também vai ser investigada essa denúncia. Inclusive, eu esqueci de falar até um detalhe. Nós temos um projeto de lei federal que foi proposto pela OAB, através de uma deputada federal, o 1852, salvo engano, é esse número, 1852 de 2023, que ele penaliza, né, dentro da ordem dos advogados do Brasil, dentro da ordem, penaliza aquela pessoa que cometeu o abuso, assédio, eu quero trocar toda hora, que cometeu o assédio moral e o sexual e a discriminação contra uma pessoa que trabalha na advocacia. Vai ser uma penalidade ética e disciplinar. Então, além dos trâmites do judiciário, também vai existir um processo administrativo ético-disciplinar dentro da OAB para a pessoa que é assediadora. Né? É importante a gente dizer isso, que não existe somente as penalidades do processo penal, nem do processo civil, mas também existe a penalidade dentro da sua profissão, inclusive pode ser suspensa. Isso é interessante e relevante falar sobre isso, porque imagine um profissional da advocacia, um advogado, por exemplo, ser alvo de um processo
decorrente de um assédio, né, moral ou sexual, pela própria entidade a qual ele pertence. A situação dele perante a clientela vai ficar um tanto quanto como é que um cliente vai procurar um advogado que já tem essa... Não é? É importante a gente ter esse combate dentro da nossa instituição. Não ficar só, o judiciário que tome conta. Não, a gente tem que vestir a camisa da campanha e a gente tem que cuidar dos nossos, né? Exatamente. É importante. É um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, no Senado e está esperando só a sanção há poucos dias. Para finalizar, doutora Juliana Abreu, já explorei muito estamos aqui para isso. a sua presença aqui no Ponto de Encontro. Então, para o profissional da advocacia, principalmente para estagiários que estão nos assistindo, qual o caminho que o profissional, o estagiário do direito deve tomar quando for vítima de um assédio moral ou sexual? Como é que ele deve fazer para chegar até a Comissão dos Direitos da Mulher? Vamos lá. Pessoal, se você, advogada, advogado, estagiário, estagiária, sofrer algum assédio moral, sexual ou alguma discriminação no seu trabalho, vocês podem procurar a Ordem dos Advogados Sergipe, certo? Através do nosso site tem uma aba que é da ouvidoria da OAB. Vocês podem ligar para a OAB também e perguntar sobre o contato que vocês têm que entrar, né? E vocês podem também entrar num site chamado advsemassédio.org, eu acho que é assim, advsemassédio.org.com.br, que é também um canal direto de denúncia, certo? Eu não decorei o link aqui, mas eu acho que é esse aí, viu? advsemassédio.org.com.br, é isso. Vocês podem entrar, fazer a denúncia, ela vai ser encaminhada para a seccional. Esse site ele é federal. E aí será encaminhado para a seccional estadual da sua competência, certo? Então, entre em contato com a OAB, sua denúncia vai ser encaminhada para o comitê, né, de combate ao assédio e à discriminação, e lá vai ser investigada a sua denúncia. Ok, no programa Ponto de Encontro de hoje, eu conversei com a doutora Juliana Abreu, advogada criminalista, que é vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na OAB Sergipe. Falamos sobre essa campanha que vem sendo realizada em todo o território nacional, pela OAB Nacional, a campanha de advocacia sem assédio, que aqui em Sergipe está sendo desenvolvida pela OAB local. Doutora Juliana, foi um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado por tê-la participado aqui do nosso Ponto de Encontro. Fique à vontade para acrescentar alguma coisa mais, caso queira. Bom, pessoal de casa, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite de vocês aqui do Tribunal de Contas. Aqui eu já frequentei várias vezes, que eu trabalhava com direito público, então eu vim resolver alguns pepinos de clientes aqui. Já me sinto em casa, viu? E estou aberta a mais convites. Aqui fui super bem acolhida, muito obrigada. E contem com a OAB, tá, gente? Contem com a Comissão de Defesa de Direitos das Mulheres da OAB para proteger vocês. Importante a gente ressaltar que a OAB, a nossa comissão, ela não trabalha somente para a advocacia, né? A gente trabalha também para a sociedade. A gente faz diversos projetos, né, de diversas vertentes para mulheres na sociedade, mas também aqui dentro da OAB, para a nossa classe, né? Claro. Então, quero agradecer novamente e estou aberta a mais convites. Por favor, me convide de novo. Tá bom, será um prazer, então. Terminamos aqui mais um Ponto de Encontro pela Rádio Web TCE. Na edição de hoje, conversamos com a advogada doutora Juliana Abreu, criminalista e vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da OAB Sergipe. Falamos sobre a campanha Advocacia Sem Assédio, que está sendo desenvolvida pela OAB Nacional e em Sergipe pela OAB local. Um abraço, sigam ouvindo a Rádio Web TCE Sergipe.